O pastor falou semana passada, né? Estivemos ali 1 ano e meio em João. Na verdade, na minha cabeça parece que é muito mais, porque eu lembro de nós ainda estarmos no outro tempo falando sobre João. Mas é porque 2020 foi um ano tão complicado, né? Que fez a gente ficar perdido no tempo. Então 1 ano e meio parece que é muito tempo, e às vezes parece que é tão pouco. Então eu acho que a gente está entrando no tempo de Deus, por causa dessa pandemia aí, a gente está se perdendo um pouco no nosso tempo normal, né? Mas agora nós estamos no livro de Efésios, e o livro de Efésios é um livro muito especial, escrito por Paulo, porque Efésios é um livro que ele escreve para uma igreja, né? E nesse livro ele fala de maneira coletiva. Então quase todos os textos aqui em Efésios, nós vemos Paulo falando de maneira coletiva com essa igreja, né? E hoje não vai ser diferente. Deus quer falar conosco de maneira coletiva, Deus quer nos abençoar por meio da palavra que Paulo escreveu para aquela igreja. Porque a palavra que foi escrita naquele tempo segue tendo o mesmo poder nos dias de hoje. A revelação que servia para aquele povo segue servindo para nós nos dias de hoje. Então gostaria de ler com você Efésios, o capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Então abra aí sua Bíblia em Efésios 1, para que nós possamos ler a partir do versículo de número 15. Amém? Então Efésios 1, do versículo 15 adiante, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a você espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e por ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, porque o Senhor tem falado conosco neste culto, Deus, desde o momento que nós iniciamos, e nós queremos que o Senhor vai continuar falando, Pai. Assim como a igreja de Éfeso foi abençoada ao receber essa carta por Paulo, que nós possamos ser abençoados por receber a palavra do Senhor nessa noite, Deus. Que não seja, Senhor Jesus, a vontade dos nossos corações falando aos nossos ouvidos, mas que seja a palavra do Senhor nas nossas vidas nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Ao ler esse texto, aqui na Bíblia Nova Tradução, a Nova Almeida Atualizada, a versão de 2017, que é a versão que muitos de nós usamos aqui na igreja, o título que tem para esse trecho que nós lemos é a oração de Paulo. Mas hoje eu gostaria de trocar esse título de oração de Paulo por oração pela igreja, porque quando nós vemos aqui, Paulo está orando pela igreja. E hoje nós vamos fazer desse texto a nossa oração. E nós vamos tirar daqui desses versículos alguns princípios que nós temos que incluir na nossa vida como igreja. Se você faz parte da classe Missão Local, a classe que eu estou ministrando da nossa escola bíblica, você provavelmente vai se identificar com alguns pontos que nós vamos abordar aqui hoje. E se você é da classe A Jornada, você vai poder desfrutar um pouco do muito que nós temos
visto. Na classe missão local, inicialmente nós pensamos, bom, vamos usar 3 livros como base, esses 3 livros vai nos direcionar para servir melhor na igreja, fazer a missão local, né? Mas a cada aula que passa, Deus tem pegado mais pesado conosco, no bom sentido. Porque nós iniciamos a classe felizes, oi, tudo bem? Aí o Dante quer falar com a Heloísa, aparece lá na câmera e todo mundo feliz. E quando nós começamos a ler o que Oswaldo Smith escreveu há décadas atrás, o clima se torna pesado, porque nós vemos o quanto nós somos devedores para a obra de Cristo. E chegamos no final da aula naquele clima de, eu tenho muito ainda que fazer pela obra de Cristo. E quando eu vejo Paulo ensinando coisas que, no olhar cristão, no olhar bíblico, são coisas simples, mas quando nós olhamos para a nossa realidade como igreja, são coisas que se tornam pesadas, porque muitas delas estão em falta nos dias de hoje. E é engraçado que quando nós lemos o livro Paixão pelas Almas, que é o nosso livro de base da escola dominical, nós vemos um livro que foi escrito há muitas décadas atrás, que eles tinham os mesmos problemas que nós temos hoje. E o pastor Cláudio, que é o nosso mais experiente da classe dominical, ele compartilha de quando ele se converteu, e eram os mesmos problemas que temos hoje. Ou seja, nós como igreja estamos, infelizmente, em um looping de sermos devedores nos mesmos pontos. E Paulo escreveu 2 cartas bem interessantes, uma delas é Romanos, que ali ele fala de maneira bem direcionada, de maneira específica com cada cristão, das dívidas que nós temos para que nós possamos receber o Evangelho. Então, você precisa do Evangelho porque você é essa pessoa, e Romanos mostra isso. Mas quando nós olhamos para a carta dos Efésios, ele mostra para a igreja, essa é a dívida de vocês, igreja, esse é o Evangelho para a comunidade, para a igreja. Então Paulo, ele escreve de maneira individual para cada um de nós, mas ele também escreve para nós de maneira coletiva, para que eu e você possamos aprender a crescer em unidade. E na nossa última aula, na semana passada, nós estávamos falando de por que o avivamento não vem, porque o reavivamento não vem nos dias de hoje, não vinha nos tempos de Oswaldo Smith. E no final da aula nós chegamos a uma conclusão, de que o problema somos nós de maneira individual, mas são os nossos pecados de caráter, porque às vezes um se acha melhor do que o outro, um se acha mais competente que o outro, um se acha no mais direito do que o outro, mas esses pecados de caráter, eles só podem ser tratados no coletivo, porque você só percebe que eles existem quando você se relaciona. Então, quando Paulo escreve de maneira coletiva para essa igreja, ele está tratando também do individual. Então, talvez alguma das coisas que nós vemos nesse texto não seja tão específico para a sua vida, mas quando você olha para o coletivo, você entende a necessidade de Paulo escrever essas coisas. E eu gostaria de fazer hoje essa ministração com você, versículo por versículo. Não vamos ver todos literalmente, mas vamos nos atentar aqui na maioria deles, para que nós possamos absorver o maior número de ensinamentos possíveis que Paulo quis nos passar. Então, nessa oração que Paulo faz pela igreja, já no versículo 15 ele diz que por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Essa é uma das evidências que Paulo desejava que essa igreja tivesse e que Deus deseja que nós tenhamos, de que as pessoas nos conheçam pela nossa fé em Cristo e pelo nosso amor entre nós. O ano passado, quando iniciou essa pandemia, as pessoas viram nossa igreja aberta para que nós pudéssemos fazer a nossa ação solidária, e as pessoas vinham até aqui, viam aquela mesa de alimentos na porta da igreja e perguntavam: quanto custa esses alimentos? E nós falávamos que nada, e as pessoas se espantavam: como assim, no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, tem gente dando alguma coisa? E é assim que nós precisamos ser conhecidos, como aqueles que se amam entre si, porque nós só podemos fazer uma ação solidária dessa maneira, quando nós nos amamos entre si, quando não há falta no nosso meio como igreja, nós podemos suprir as necessidades dos outros que ainda não são parte da nossa família, que não são parte porque não tiveram o privilégio de conhecer do nosso Pai. A nossa fé
vai ser uma evidência de nos mostrar quem nós somos. Nós só podemos fazer uma ação como essa, de mostrar o amor um pelo outro, de mostrar o amor pela obra de Cristo, quando nós temos fé nessa obra de Cristo. Igual eu estava dizendo agora há pouco, durante o dízimos e oferta, a esperança é o que nos move. Se você não tem esperança de que Cristo te dará uma vida melhor, de que Cristo será o seu governante por toda a eternidade, que será o seu rei, que você será da família de Deus por toda a eternidade, você não será uma pessoa melhor enquanto Cristo não voltar. Se você não tem a esperança de que Cristo salvará a sua família, os seus amigos, você não irá pregar o evangelho a essas pessoas. Por isso que é tão importante nós termos a fé, ter a certeza daquelas coisas que nós ainda não vemos, porque isso será a evidência de que nós somos essa igreja que Paulo está dizendo aqui que Efésios deveria ser, e ele orava para que Efésios fosse. Se talvez você já se vê nessa condição de ser a igreja que tem fé e de que ama, então você precisa orar pelos próximos, como diz aqui o versículo 16, não cesso de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações. Então nós devemos ser gratos pela nossa igreja local, pela nossa igreja no nosso país, nas nações, e devemos ser pessoas que oram pela igreja. Eu fico muito triste porque eu olho para a minha vida às vezes, e olho para a vida de outros irmãos, e eu vejo que nós reclamamos de muitas coisas, reclamamos do governo, reclamamos da nossa família, reclamamos daqueles que ainda não se converteram, reclamamos do irmão da igreja que faz coisa errada. Mas quando nós paramos para pensar quantas vezes nós oramos antes de reclamar, muitas das vezes foram poucas as vezes que você orou, ou na maioria delas você nem orou, simplesmente já foi lá e reclamou. Porque o Bolsonaro fez isso, o Dória fez aquilo, o Haddad, o Lula. A gente, para reclamar do governo é fácil, né? Nós nos sentimos sempre no direito, porque eu votei, eu coloquei aquela pessoa lá, ou porque eu pago o salário dele, eu tenho o direito de reclamar. Mas a Bíblia nos orienta a orar pelos nossos governantes. E quantas vezes eu e você temos orado pelos nossos governantes? Então, a igreja que Paulo orava para que Efésios pudesse ser, que nós também possamos ser nos dias de hoje, é uma igreja que ora, é uma igreja que é grata. Eu, por exemplo, eu fico super feliz e meu coração se enche de alegria quando eu vejo irmãos que chegaram na igreja depois de mim, irmãos que eu vi entrar aqui nessa igreja, e quando eu vejo essas pessoas se desenvolvendo no ministério, quando eu vejo um irmão que eu vi chegar e se firmar na igreja e está pregando, e está tocando, cantando, ajudando em alguma das escalas, é uma das maiores felicidades que nós podemos ter na nossa caminhada cristã, é ver as pessoas se somando à obra de Cristo, né? E esse era o sentimento que Paulo tinha. Ele diz aqui que ele não cessava de dar graça, de agradecer, de estar feliz por ver a igreja de Efésios dando esses frutos de fé, esses frutos de amor. Outro princípio importante que nós podemos aprender aqui é o do versículo 17, que diz: peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Então, duas coisas que Paulo nos orienta aqui, é pedir o espírito de sabedoria, encher-nos do espírito de sabedoria de Deus, para que nós possamos ter o pleno conhecimento de quem Deus é. Se você quer ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, você tem que ter o pleno conhecimento de quem Deus é. Porque se você conhece o Deus de prosperidade, você ama o Deus de prosperidade. Se você conhece o Deus de cura, você ama o Deus de cura. Se você conhece o Deus que pode fazer as causas impossíveis, você vai amar apenas o Deus que faz as causas impossíveis. Mas quando você recebe sobre a sua vida o espírito de plena sabedoria, quando o Espírito Santo vem e te dá o conhecimento total de todos os atributos de quem nosso Deus é, neste momento você ama Deus por completo, sem reservas, sem limitações, e você passa a dar a Deus tudo que você tem na sua vida. Na nossa classe de escola bíblica, na escola dominical, nós vimos que muitas das coisas que impedem do avivamento vir, ou de nós como igreja local servirmos a Deus, são as pequenas coisas. Em uma das nossas aulas nós resolvemos listar as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, os nossos refeições,
os nossos tempos no trabalho, nosso tempo de locomoção, e nós vimos que sobra tempo no nosso dia. E nessa programação nós também colocamos ali nosso tempo com Deus, e nós vimos que os nossos tempos com Deus não corresponde nem a uma pequena parte do nosso dia. E como nós podemos receber coisas grandes se nós entregamos coisas pequenas? Como nós podemos viver a plenitude de Deus quando nós não buscamos conhecer por inteiro? Quando nós olhamos para os grandes heróis da fé, nós vemos a primeira coisa: eles eram homens normais, mas eram homens normais com rotinas anormais, com rotinas de busca intensa por Deus. Eles tinham trabalho, eles tinham família, eles tinham ministério, mas no meio de tudo isso eles buscavam a Deus, e isso era o diferencial para a vida deles. Eu e você, quando nós recebemos esse espírito de sabedoria, de entender quem é o nosso Deus, nós poderemos amá-lo e conhecê-lo plenamente. E essa é uma das coisas que nós devemos ter como igreja, o conhecimento total de quem é o nosso Senhor. Não adiantará nós estarmos aqui semana após semana, ano após ano, mês após mês, e nós não entendermos o que estamos fazendo aqui. Não adianta o pastor saber o que ele está fazendo, o ministério de louvor saber, 3 ou 4 irmãos saber, enquanto nós, como igreja, de maneira coletiva, não entendemos quem é o nosso Deus, nós estaremos perdendo tempo. O nosso objetivo como igreja é conhecer plenamente o nosso Senhor. E o versículo 18, Paulo diz: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós aqui na igreja do Nazareno Reino e Família, há muitos anos, talvez não tenho certeza, mas acho que desde o início nós sempre gostamos de direcionar o nosso ano com um tema para aquele ano. E nós já tivemos diversos temas que sempre foram propositais para aquele ano, que teve grande serventia para aquele tempo que estávamos vivendo, e esse ano não foi diferente. É um ano que nós precisamos buscar a esperança em meio ao caos, é um ano que nós precisamos nos alimentar das coisas que ainda estão por vir, porque muitas das pessoas têm dado como perdido o ano de 2020, e mesmo nós estando ainda no mês 3, muitas pessoas já deram por perdido o ano de 2021, mas quando nós olhamos para os planos de Deus, nenhum dia sequer é perdido. Quando nós estamos na direção do Senhor, nada é em vão. E Paulo aqui ele diz que ele pede que Deus ilumine os olhos do nosso coração. Então você estava lá na sua vida, caminhando em direção às trevas, e você achava que estava tudo bem, porque qualquer lugar que você chegasse estava bom, porque você não tinha uma esperança eterna. Talvez nós que nascemos aqui no Brasil, nascemos num país que é de maioria cristã, nos seus costumes e ensinamentos, nós pensávamos na vida eterna como um lugar que eu vou um dia, mas era um lugar meio que uma imagem borrada. Eu sei que um dia eu vou para esse lugar, mas eu não sei o que é, e também não estou muito preocupado, porque ainda está longe, eu estou preocupado com agora. Então nós caminhávamos no meio da escuridão, e nós tivemos o privilégio de sermos encontrados por Cristo, e Cristo nos iluminou, e Paulo diz que nós devemos continuar pedindo para que Deus ilumine os nossos corações. E eu não sei você, mas eu já tive a experiência na minha casa de estar com uma lâmpada, estava tudo iluminado e eu achava maravilhoso, podia ver tudo estava às claras, mas um dia trocando uma lâmpada por uma melhor, parece que eu estava numa escuridão. Eu falei, nossa, era iluminado aqui, mas agora realmente está iluminado, né? Hoje em dia nós temos nas ruas aqui em São Paulo iluminação de LED, mas antes nós tínhamos aquela iluminação laranja. Nós achávamos que as ruas eram iluminadas, mas hoje quando nós vemos uma luz de LED branca, nossa, não, agora está iluminado, né? E às vezes você passa nas cidades vizinhas aqui da grande São Paulo e você ainda vê essas lâmpadas antigas e você fica em dúvida se realmente tem lâmpada ali ou não, porque nós já estamos acostumados com a iluminação dessa cidade.
E nós às vezes já estamos sendo iluminados por Cristo. Você chegou aqui na igreja, já conhece a palavra de Deus, mas você ainda não teve esse pleno conhecimento que Paulo está dizendo aqui. E você precisa continuar pedindo para que Deus ilumine os nossos corações. Tem algumas pessoas que têm o privilégio de ter uma conversão instantânea. A pessoa se converte, se liberta das drogas, restitui o que estava roubando, faz igual o Zaqueu: não, vem Jesus na minha casa, eu vou restituir aqui, vou pagar o que eu roubei, eu ainda vou dar mais. Tem gente que tem esse privilégio de automaticamente todas as coisas mudam, mas não é a realidade da maioria. A maioria de nós é um processo de conversão. Você entende quem Cristo é, abandona os grandes pecados, mas ainda tem aqueles pequenos pecados que você luta por um tempo, e com o conhecer de Cristo, conhecer da palavra, você vai se libertando, vai crescendo dia a dia na fé. E por isso que Paulo, mesmo que ele estava falando com uma igreja, que era a igreja aqui em Éfesos, ele estava orando para que iluminasse os olhos do coração dessa igreja. Então, ainda que você já conheça Cristo, nós temos que continuar orando: Cristo, abre os meus olhos. Um dos meus louvores favoritos é: abra os olhos do meu coração. E eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu escutava esse louvor. Quando eu cheguei na igreja, eu sou novo, mas a igreja ainda tinha aquele teleprompter que colocava o plástico, a lâmina, né? O retroprojetor. Então colocava lá uma transparência com a letra na lâmpada, e a lâmpada refletia a letra lá. E na letra dessa música tinha lá 4x, 4 vezes: abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Cantava 4 vezes essa frase de 4 linhas, ou seja, cantava várias vezes: abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. E quando eu estava chegando à igreja, ainda passando da infância para a adolescência, eu pensei: meu Deus, mas para que cantar tantas vezes abra os olhos do meu coração? E hoje, quando eu vejo esse texto de Paulo, ele falando para uma igreja que os olhos dos corações deles pudessem ser iluminados, hoje eu entendo que existem coisas que eu estou lutando desde aquela época, desde que eu me converti. Tem coisas que, se eu ainda não vigiar, eu vou cair. Tem coisas que, se eu não me atentar, pode me tirar do caminho de Cristo. Então eu tenho que continuar sempre pedindo: Senhor, abra os olhos do meu coração, Senhor, ilumine o meu caminho. E esse tem que ser o nosso desejo constante. A Bíblia diz: aquele que está limpo, aquele que está de pé. Você tem que se manter limpo, você tem que manter vigilante sempre. Um dos meus versículos favoritos é 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 7, que diz: convém também que tenhamos bom testemunho dos que estão de fora, para que nós não caiamos em afronta e nem na cilada do diabo. Eu sempre entendi que ter um bom testemunho dentro da igreja é fácil, porque nós não nos vemos sempre, vemos poucas vezes na semana. Então, o Denis gostar de mim é fácil, mas se o Denis morar comigo, aí ele vai me conhecer mais. Talvez ele não goste de mim que nem ele gosta agora, né? Então o Denis sempre fala: não, Kaique é legal, não sei o quê. Mas se ele morar na minha casa, eu não sei se ele vai continuar me achando legal. Então ter um bom testemunho aqui dentro é fácil, mas lá fora, diante do mundo, diante do nosso trabalho, da nossa família, esse é o nosso maior desafio. E o diabo, ele está só esperando. A Bíblia diz que ele está como um leão. Então nós devemos sempre continuar fazendo aquilo que Paulo orienta, orando sem cessar, para que Deus ilumine os olhos do nosso coração. Para finalizar, gostaria de ler aqui os últimos versículos, do 20 até o 23, vamos reler. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e por ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então nós vemos aqui Paulo dizendo sobre a supremacia do poder de Deus, sobre a autoridade suprema de Cristo, sobre todas as coisas que o Deus Pai o concedeu aqui na terra, porque nós sabemos bem que Jesus, ao descer da terra, ele deixou a sua autoridade nos céus. Ele desceu como homem, ainda sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não se fez como Deus no meio dos homens.
Ele se fez homem em nosso meio. Mas ainda assim, o Deus Pai o honrou porque Jesus foi fiel a Deus Pai em meio estava na terra, né? Eu estive escutando essa semana sobre a tentação de Jesus, e naquele momento eu pensei, nossa, Jesus passou por tentações que nós passamos, né? Porque quando nós lemos às vezes, nós pensamos, é o nosso Salvador passando por tentações. Ele estava ali no deserto 40 dias, o Espírito Santo tinha vindo sobre ele, tinha sido batizado, então Jesus podia vencer essas tentações. Mas quando nós pensamos que ele é um ser humano, como eu e você, imagine nós estando ali 40 dias com fome, com sede, aquelas propostas provavelmente muitos de nós aceitaríamos de maneira rápida e fácil, sem pensar, mas Jesus resistiu. E mesmo Jesus passando por todas essas dificuldades, tendo que viver todas as coisas que você viveu, passando por todas as provas que você passou aqui nessa terra, ele recebeu a autoridade do Pai, porque ele foi fiel. E essa autoridade que o Pai o concedeu aqui na terra, Jesus outorgou para a sua igreja. E é engraçado, porque é como se um pai desse o controle de todas as suas coisas para o filho. Então, imagine aí um homem bem rico, dono de diversas empresas, com muitos funcionários. Um dia ele resolve pegar o filho dele, que não tem tanta experiência, que não tem tanto conhecimento, que não tem tanta autoridade sobre esses funcionários, e fala: agora você administra essa empresa em meu nome. Parece surreal, mas foi isso que Cristo fez. Mesmo sabendo as nossas limitações, as nossas debilidades, as nossas dificuldades e fraquezas, ele deu autoridade para a sua igreja. Mas ele fez isso mediante o poder do Espírito Santo, ele sabendo que o Espírito de Deus, que ele mesmo estaria em nosso meio, e porque ele tem a plena esperança e certeza de que nós viveríamos em unidade. Porque se eu ou você querer utilizar a autoridade de Cristo de maneira individual, é provável que você não utilize da maneira correta, ou é provável que você talvez nem a tenha. Mas quando nós estamos em unidade, no mesmo propósito, no mesmo sentido, nós fazemos a vontade de Deus. E é interessante pensar, nossa, mas eu tenho total autoridade nas minhas mãos no nome de Cristo, por que nós não fazemos as coisas erradas? Por que nós não usamos nos nossos próprios benefícios e prazeres? Porque nós recebemos essa autoridade porque nós amamos a Deus, e se nós amamos a Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Então mesmo a igreja não sendo a pessoa mais preparada, porque a pessoa mais preparada seria o próprio Cristo, Ele nos deu em nossas mãos essa autoridade, porque o fato de nós amar a Cristo nos faz querer a vontade de Cristo e desejar a vontade de Cristo. E para chegar nessa plenitude de viver a vontade de Cristo, nós devemos andar juntos em união. Então, Paulo nos ensina aqui coisas muito preciosas nessa oração. Ele nos ensina a ter a esperança de dias melhores, esperança pelo dia que nós nos encontraremos com o nosso Cristo. Ele nos ensina a pedir para que Deus ilumine os olhos dos nossos corações, nos encha do espírito de sabedoria. Paulo também nos ensina aqui que nós precisamos manter na fé em Cristo, manter o amor entre nós como evidência da nossa conversão, para que no final nós possamos chegar a essa plenitude de ser uma igreja madura, que possa exercer a autoridade de Cristo. E se você olha hoje para a nossa sociedade, você vê que nós vivemos uma crise de autoridade. Não sei se você acompanhou as notícias hoje, mas a política hoje, no Brasil foi um pouco obscuro, ninguém entende muito bem o que está acontecendo. Mas nós vemos que há uma crise de autoridade, que nós não temos quem governe esse país. O Supremo não pode governar sozinho, o presidente não governa sozinho, o governador não governa sozinho. Esse país está como um barco de Paulo no meio da tempestade, sendo levado pelas ondas dessa pandemia. Mas a única pessoa que realmente tem autoridade é Cristo, e Ele nos outorgou como igreja a responsabilidade de exercer essa autoridade na terra. Então que nós possamos viver todas as coisas que Cristo nos ensinou e utilizar esses princípios que Paulo nos ensina nessa oração
para que nós possamos cada dia mais estar alicerçado em Cristo para exercer essa autoridade e para servir a Deus como Ele nos chamou para servir. Amém? Gostaria de orar com você então para que Deus possa confirmar nos nossos corações, que nós possamos seguir cada um desses conselhos de Paulo dessa oração e que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos amou e entregou nas mãos da Tua igreja grande responsabilidade, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos estar em unidade para fazer a Tua vontade e que nós possamos ser um contigo assim como Tu és um com o Pai. Que nós possamos seguir os conselhos que Paulo nos dá por meio dessa oração, Deus, e aplicar no meio da nossa comunidade local, que nós como igreja possamos orar por esses princípios na nossa vida individual e na nossa vida como coletivo, como a igreja do Senhor, Pai. E que nós possamos, Deus, ter a convicção da autoridade e responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.